Olá pessoal, sou o Marcelo da Index de Gramado, estou aqui com o Ulisses. E aí, Ulisses? Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Marcelo, como me apresentou anteriormente, somos da Index, estamos em Gramado. É um prazer aí estar começando esse canal. Vamos falar um pouquinho de nós, vamos falar um pouquinho da empresa, da nossa metodologia de trabalho, do que acreditamos aqui no mercado e o que viemos praticando há um pouco de tempo já, né, Marcelo? É isso, Ulisses. Vamos estreando aqui no canal, é um desafio, né? Eu acho que a primeira coisa é falar um pouquinho quem é a Index, o que que ela faz e o que que nos motivou a estar aqui estreando no canal, podendo estar mais próximo, né, com os conteúdos, com as orientações, com toda a nossa expertise aí de ramo imobiliário, já que com mais de 15 anos e na atividade principal da Index já há mais de 7 anos. Então vamos falar um pouquinho da Index. Ulisses, o que a Index faz, Ulisses? Vamos bater bola aqui com o nosso público, né, com os nossos parceiros. Boa, Marcelo, essa é uma pergunta que a gente se faz há muito tempo já, né? E é uma pergunta que, na minha opinião, a gente responde ela todos os dias, dia a dia, né? Porque a Index ela é uma empresa hub, né? É uma empresa hub de negócios imobiliários. Ela conta com um time de profissionais, né? Tanto na parte de compra e venda de imóveis, né? Assim como na parte de gestão de negócios, de formatação de empreendimentos imobiliários e na formatação dessa gestão da compra e venda, né, Marcelo? Eu acho que eu vou deixar essa parte dos planejamentos um pouquinho para ti, né? Que com certeza aí está mais à frente dessa parte da empresa e que com certeza vai ter uma didática muito melhor aí para o nosso público entender. Na verdade, é isso aí, né, Ulisses? A gente quando criou a Index lá em 2000, meados de 2012, 2013, e nós já antes de criar a Index já tínhamos vivido algumas experiências com investidores, tanto investidores experientes no ramo imobiliário como clientes que queriam diversificar seus investimentos no ramo imobiliário, mas vamos dizer assim, eram clientes que estavam colocados numa vala comum, ou seja, não existia um plano de negócio voltado para isso, não existia um rito, né, onde entra o capital financeiro, né, para fazer a operação imobiliária acontecer e um planejamento para que esse capital volte, né, num determinado período, num determinado tempo, com algum retorno de taxa, de ganho, enfim, orientado, padronizado. Então a Index surgiu muito nessa linha, para justamente unir esse ponto entre o capital financeiro e o ramo imobiliário numa atividade de unidade, ou seja, fazer o projeto todo acontecer contemplando o ganha-ganha, né? E não ficando, vamos dizer assim, naquela informação empírica, onde se o achômetro indica que pode ter um ganho porque eu estou pagando mais barato, né? Isso, de certa forma, saturou, porque o mais barato pode significar um produto inferior, o mais barato pode significar um aumento enorme da insegurança do investimento. Então, o mais barato, há muito tempo, já deixou de ser um indicador de melhores resultados, né? Então, a Index ela vem suprir, né? Ela vem fazer um plano de negócio, ou seja, você indica o seu propósito de investimento e ela pode atuar criando um negócio para alguns grupos que se cotizam, como alguns clientes da Index, né? E também pode orientar clientes avulsos, né, a melhor participação, o melhor caminho para que isso possa acontecer com segurança, né? Eu acho que esse é o que mais ilustra aí a nossa atividade, é essa consultoria, né, de plano de negócio. Eu acho que é por aí, é o caminho da ideia principal da atividade da Index no mercado imobiliário. Quando eu acho muito interessante conversar, né, Marcelo, sobre performance e resultado, né? Porque hoje no mercado imobiliário, muito bem colocado por ti aí, é fundamental para a obtenção de resultado essa análise de planejamento, né? E com certeza elas fazem total diferença para que os resultados aconteçam.
Não basta olhar somente o preço, não basta olhar somente a operação. Pelo contrário, é uma junção, né, de várias situações, de várias parcerias com credibilidade, que sobrepõe o preço e agrega um valor ao ativo, à unidade imobiliária, né? Seja ela um apartamento, seja ela um empreendimento, seja ela um contexto mais amplo, né? Eu entendo que hoje o mercado está muito, muito grande, né? E existem muitas empresas que operam e fazem um trabalho fundamental com relação à compra e venda de imóveis, mas existe uma lacuna a ser preenchida no mercado, que é justamente esse acompanhamento e essa presença, onde a Index ela consegue, através desses profissionais que já citamos, estar presente junto ao cliente e estar presente junto à operação. E, com certeza, pensar na operação e executar uma operação pensada, ela traz muitos benefícios aí para o investidor. De pouco em pouco, vamos construindo uma operação que ela trabalha para o cliente e ela trabalha para a obtenção de resultados para o cliente, que é o ganha-ganha. Exato. E um detalhe, né, Ulisses, que é fundamental. Você entender o propósito de negócio do cliente para saber em que nicho de negócio você pode orientar. Você tem que criar um nicho do zero para esse cliente ou para esse grupo de cliente. Você pode encaixar ele já num grupo existente, né, ou que vai ser iniciado. Quer dizer, tudo isso impacta diretamente o resultado. Com Então, certeza. O principal, imóvel de segunda, terceira moradia, essa mudança de comportamento, para a gente que está há mais de 15 anos aí no mercado, esse ano fecha 19 anos que eu estou no mercado, há uma mudança radical de pensamento sobre o imobilizado. E isso exige da indústria da construção, isso exige do planejamento das incorporadoras que querem atrair capital, exige um planejamento que vai além do tijolo, né? Que é fazer justamente o negócio em si, fazer dele o ganha-ganha, né? Existe ainda um nicho de lazer, claro que sim, né? Simples, o lazer, a família, os momentos, e existe um mercado muito agressivo, muito exigente, que é da renda, do lazer com a renda, que é já partindo para um segundo momento, né, Ulisses, que foi a grande transformação da Index a partir do momento que ela entrou, foi pioneira no mercado imobiliário da Serra, a construir prédios próprios para locação de curta duração, justamente linkando esse mercado, onde você pode usufruir do seu imóvel, você não é cota, você compra a unidade, né, a matrícula do apartamento, da garagem, enfim, você é dono, o imóvel é 100% seu, e você tem um propósito de poder usufruir e ter essa renda extra, né, que possa cobrir essa despesa, pode até fazer com que gere um excedente em cima de retorno financeiro, né, de resultado de locação em cima desse investimento, né, em cima da despesa desse investimento, em cima dos custos desse apartamento. Então, a gente foi pioneiro nisso aí. Na época, até tivemos algumas situações do mercado, né, que o mercado, mas isso aí vai dar certo, não vai dar certo. E, de certa forma, o mercado dali para diante explodiu, né? E aí, nessa explosão, nesse efeito manada, que veio a necessidade de profissionalização, né? Porque no momento em que você acabou fomentando um nicho de negócio, como a Index fez, ela também, obviamente, o mercado se mobilizou para isso e gerou uma oferta, né? Então, em cima disso aí, vem o nosso trabalho, né? Eu disse que foi um trabalho contemplado ano passado. Digamos assim, após 5 anos de trabalho numa empresa local, criamos uma bandeira para isso, operando locação de curta duração, que é o WeLove Gramado, profissionalizamos a plataforma, e aí o ano passado fomos contemplados, né, com o fechamento dessa grande parceria aí com a VHC, uma empresa
que é um braço da CVC Trend, né, que opera Orlando, Miami, e que a partir do final do ano passado, ali no Festures, foi anunciada a parceria com exclusividade no mercado de Gramado, opera junto nos imóveis da Index, que aí já é uma segunda fase, né, Ulisses, que é a necessidade do upgrade para aumentar infinitamente o canal de distribuição, a parte da gestão, da operação, da transparência, do acesso do cliente às informações em tempo real, através de plataforma própria, e aí uma série de upgrades que a gente pode depois tratar num episódio específico, até com o Marcel, né, que é o CEO da VHC no Brasil, convidá-lo para falar um pouco sobre isso. Mas aqui a essência é deixar consolidar o que a Index faz, porque hoje se vê muito anúncio, muita oferta, mas o cliente em si tem muitas dores, né, Ulisses, ainda em relação a isso, tem muita insegurança e desconhece muitas das nossas ferramentas, das nossas parcerias, que pode suprir, né, essas lacunas, né, Ulisses? Acho que esse é o ponto que é válido a gente reforçar, né? Que não existe só um jeito de fazer esse link do patrimônio com a renda, né? Hoje existem algumas ferramentas que a Index tem exclusividade que pode suprir essas lacunas. O mercado ele mudou muito, né, Marcelo? Aquela visão patrimonialista que a gente tinha uns anos atrás, aquela visão realmente de investir num imóvel realmente para uso no final de semana, essa nova geração, né, de investidores, e essa nova geração ela traz uma quebra de paradigma no mercado, né? Então acho que é muito legal essa conversa, porque ela é uma conversa que hoje você tem muita opção de investimento, né? Hoje você pega o seu smartphone e você tem condições de investir em um fundo imobiliário fora do Brasil, até mesmo no Brasil, né? Com um simples toque do dedo. Então eu entendo que novamente falando em quebra de paradigma, a Index ela vem como pioneira no nicho de profissionalizar, né? No meu entendimento, essa parceria com a VHC, né, que faz parte aí do grupo CVC Trend, essa parceria ela nada mais é do que a profissionalização de um modelo de negócio onde é uma tendência, né? Hoje você tem um imóvel, você coloca ele, né, para trabalhar para você tem resultados através das locações, e quando você tem um tempo com a família, quando você tem um período, você pode reservar esse imóvel e utilizar nos seus períodos de lazer, né? Então esse movimento de mercado e essa parceria com a CVC, ela é fundamental no sentido de dar um upgrade, dar para o cliente uma empresa líder de mercado, maior empresa de turismo, né, da América Latina. Então eu entendo que essa parceria ela profissionaliza muito o modelo de negócio e que ela tira, né, do âmbito normal e convencional, onde nós conseguimos entregar para o cliente um hub de serviços e uma série de diferenciais para que ele tenha comodidade, né, sem deixar de ter o rendimento, que eu acho que essa é a fórmula da tempestade perfeita, né, Marcelo? Eu acho que aí a gente consegue colocar para o nosso cliente uma opção onde ele tem, com certeza, a segurança do patrimônio, né? Hoje a Index ela entrega uma operação 100% segura para o cliente, e ele tem condições aí de utilizar nos períodos de lazer, e quando ele não está utilizando, ele tem a renda, ele tem o rendimento, né? O imóvel é um ativo. Acho que essa é a maior sacada aí desse modelo, né, Marcelo, nesse momento. E então vamos a Index, lembrando, né, eles concluindo, ela tem a parte, o núcleo dela, né, o setor que é a parte de prospecção de terrenos. Então, falando um pouco, porque a gente tem a nossa base, a nossa plataforma, que ela pode ser B2B, ou seja, empresa para empresa, a gente, né, prestando serviços para empresas incorporadoras ou construtoras locais ou de fora, como hoje existe no nosso portfólio, né, empresas que operam na Serra, no Litoral, Porto Alegre, onde a gente está presente na operação do início ao fim, né? Então a gente tem a parte onde a gente indica terrenos, estudos, né? Temos os nossos parceiros aí
da Index nesse quesito, que também podemos agendar para falar um pouquinho desse mercado em relação a projetos, em relação o que mudou nas obras, nos conceitos, no acompanhamento, para que isso possa otimizar resultados, né? Tudo cada degrau, né? Cada etapa, cada pecinha que se encaixa impacta no resultado. Então, essa profissionalização que vai desde da análise, escolha de terreno, a questão do próprio canteiro de obra em si, né? Porque temos clientes que investem, incorporam, inclusive, né? Mas não é a sua atividade principal, onde a Index participa do 360, né? Desde a escolha do terreno, aprovação de projeto, execução da obra, né? E a parte da venda. Então, existem diversas situações em que a Index opera, cada uma previamente planejada, né? Junto ao mercado. Temos a questão comercial com os nossos parceiros também de venda, né? Em Gramado, fora de Gramado, enfim, temos a nossa plataforma de conexão aí com diversos mercados. Então, a Index, ela se postou exatamente isso. Ela é um hub de negócio onde ela pode participar do início ao fim de operações com grupos ou clientes que desejam diversificar e desejam buscar no tijolo, né, a sua garantia, o seu lastro, né? E tem a parte também que ela pode contribuir, como também faz com alguns clientes, nesse planejamento, nessa estratégia, né, de marketing, na estratégia comercial. Então, eu acho que com isso a gente deixa aqui uma ideia para o nosso público, né, para os nossos parceiros, para os clientes, que a Index é justamente uma empresa que planeja, discute, debate e se compromete no processo do início ao fim, desde a escolha do terreno, as projeções, os custos, os desembolsos, né? Temos empresas que, inclusive, fora de Gramado, tem uma operação, em Gramado tem essa operação exclusiva com a Index, para não ter que mobilizar equipes, isso aumenta custos, etc. Então, a gente pode futuramente, nos próximos episódios, detalhar exatamente algumas etapas do como funciona, né, e aonde que a gente contribui em relação especificamente a um setor ou outro da empresa, a um setor ou outro da construção, ou da venda, ou do marketing, enfim. Então, a Index está aí temos um VGV enorme já realizado, temos vários metros quadrados de obras já realizados, temos ainda projetos que estão começamos agora recentemente já alguns lançamentos, isso aí tudo está ali no nosso portal da Index. Então, passar essa ideia, né, Ulisses, dos pontos em que a gente contribui, seja para lazer, seja para renda, seja para lazer e renda. Mas o principal é entender de cada cliente, ou de cada grupo, ou de cada empresa, o seu propósito. Porque hoje o mercado tem muitas promessas, o mercado tem muitos números que realmente, às vezes, encantam, enche os olhos, mas também já passamos algumas etapas, né, Ulisses, onde fomos chamados para trabalhar algumas ideias de situações que estavam no início ou até no meio para o fim, conturbadas, porque se apercebeu que se pautou um projeto, uma obra, uma comercialização em cima de números que não se confirmaram, que não estava consolidado, por, às vezes, uma falta de planejamento, ou a base de dados onde foi feita essa pesquisa, esse planejamento, não estava condizente com o mercado atual. E aí as coisas começam a impactar e realmente começam a ter os reveses, né? Então, é fundamental essa análise muito transparente, muito assertiva, em cima de base. E esse é o trabalho da Index, né? Disponibilizar com transparência, com informação, com dados, aquilo que muitas vezes o mercado transparece, ou a mídia do mercado deixa transparecer com números, né? A gente tem dados que podem dar um alinhamento, né, para que as coisas aconteçam, minimizando ao máximo os riscos. Né? Esse é o DNA da Index, eu acredito que esse é o caminho, é isso que a gente tem feito já como Index há mais de 7 anos, né, e no mercado imobiliário há mais de 15 anos.
por aí, eu entendo que estamos bem posicionados aqui nesse nosso primeiro episódio, e com certeza aí temos muitos assuntos que podemos abordar em outros episódios aí, para que a gente possa passar essa nossa visão de mercado aí para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Marcelo, muito obrigado. Bacana, Ulisses. Acho que foi um primeiro teste aí importante, acho que aproxima, né? A gente tem muitas perguntas nos atendimentos, nos contatos, então esse canal ele vem para isso, para aproximar, e em algum lugar aí desse podcast está o nosso site, que o pessoal pode entrar, conferir, enfim, e buscar as informações ou fazer o contato conosco. Ulisses, obrigado por hoje, acho que é parabéns aí para a gente estar com mais esse canal se aproximando do cliente, do parceiro de negócio. A gente tem alguns anos aí de estrada, que eu acredito que a gente pode contribuir muito para as vendas, para o planejamento, então eu fico muito feliz da gente estar inaugurando esse canal aqui de contato com o nosso público. Não, com certeza, vai ser muito legal aí, e temos bastante conteúdo aí, bastante experiências vividas aí, que com certeza vai ser muito bacana e muito interessante essa nova proposta aí, tá bom? Obrigado, meu amigo. Um ótimo Valeu, até a próxima. dia aí. Abração. Um abraço, obrigado. Pessoal.